Boa noite, povo de Deus. Estou aqui para mais um dos nossos momentos, Gotas de Esperança. Hoje falaremos sobre a esperança cristã, que é a esperança de vida eterna, que nos advém de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. De fato, meus irmãos, todo o edifício espiritual dos cristãos e toda a nossa argumentação e também o nosso testemunho consiste em assumir para nós mesmos e para o mundo inteiro que a morte não é o fim, mas o início de uma vida nova em Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos, essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, e é em torno desta verdade que nos foi revelada por Jesus Cristo que vivemos a nossa vida. Nesses tempos tão sombrios, de pandemia e de tantas outras coisas, em que a morte se apresenta para nós de uma forma muito próxima, quer seja porque a gente fica doente, quer seja porque alguém muito próximo a nós ficou doente, acabou morrendo, nossa pergunta, nossos questionamentos começam a aparecer. O que é a morte? Por que os cristãos, mesmo confiando na vida eterna, parecem temer este momento? E aí a fé da igreja vem nos ajudar nesse aspecto. A morte não é o fim, mas o começo, como nos lembra o ritual das exéquias. Lá, juntamente com toda a igreja, professamos que Deus, Senhor da vida e da história, continua a nos manter na existência, apesar de termos que passar pelo vale da sombra da morte. São Paulo vai nos lembrar isso, né? Desfeito o nosso corpo, esta tenda em que moramos, Deus nos dará uma outra tenda totalmente renovada, ou seja, um novo lugar, um novo espaço, a partir de onde vivos poderemos continuar a louvar e bendizer a Deus, porque Deus não é Senhor dos mortos, mas Senhor dos vivos. De fato, meus irmãos, passamos a vida com medo da morte, e no entanto, viver é morrer a cada instante. E já há na própria dinâmica da vida uma forma de morrer a cada dia. Pense comigo. Todos nós já passamos pelo útero de nossas mães, morremos para aquele mundo e nascemos para um mundo novo. Depois vivemos no corpo de um bebê, depois no corpo de uma criança, adolescente, jovem, na idade adulta, que muitos de nós agora estamos. Viveremos num corpo já de terceira idade, um pouco mais debilitado, mas em cada um desses momentos nós sobrevivemos, nós continuamos a existir. O Cláudio que vive hoje, o Padre Cláudio que vive hoje, é o mesmo que viveu lá como bebê, como criança, como adolescente, como jovem, e agora vive na fase adulta e espera, com a graça de Deus, também viver na terceira idade, até que o Senhor me chame para a eternidade. Então percebamos, irmãos, morremos a cada instante, morremos a cada etapa da nossa vida, e no entanto, há algo em nós que sobrevive a essa sucessão de dias, a essa sucessão de estados, a essa sucessão de momentos em nossas vidas. E por que então a morte significaria o fim, o rompimento de tudo isso? Não significa, pelo contrário, significa a plenitude de tudo isso. A morte, ou o momento da morte, é aquela oportunidade que temos de fazer, junto com Cristo, nosso Salvador, aquela nossa revisão de vida e nos prepararmos definitivamente para a vida eterna, a vida que esperamos, que Deus nos prometeu e que esperamos e pela qual vivemos a cada dia. Meus irmãos, não é permitido ao cristão desesperar diante da morte. Não. Claro, é verdade, nós nos entristecemos, nós ficamos temerosos diante do desconhecido. Todas essas coisas a igreja compreende e nosso Senhor Jesus Cristo também compreende. Mas perder a fé neste momento significaria que nós nunca acreditamos em Cristo e que essa nossa esperança de vida eterna só vale para os outros e não para a gente. Quando estamos diante de alguém, ou de nossa família que está para morrer, alguém muito querido, a gente se pergunta, mas principalmente nós padres, né?
nós falamos de esperança, nós vamos aos velórios, anunciamos a ressurreição, a salvação em Cristo Jesus, e no entanto, quando chega a minha vez de passar por este vale, é a vez que eu vou deserdar da fé, desconfiar de Jesus Cristo? Não, pelo contrário. Aí sim, vamos renovar a nossa fé, a nossa esperança no Cristo Jesus, e Ele nos faz passar por esses momentos tenebrosos. Acredito, meus irmãos e minhas irmãs, que boa parte de nós já passou pela morte dos seus entes queridos e, sobretudo, pela morte de seus pais. É o momento mais duro para um ser humano ver a sua mãe num caixão. E, no entanto, ali, vendo a sua mãe num caixão, você é também chamado a acreditar mais do que nunca de que este não é o fim, porque estaria errado se este fosse o fim. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos garante: a morte não é o fim, ela não é o último recado. E Deus, mesmo não nos tirando o direito de viver, mesmo não nos tirando a nossa liberdade, vai resolvendo todas as questões conosco e a partir da nossa liberdade, da nossa autorização, e inclusive resolve o problema do pecado e da morte ao nos oferecer a vida, uma vida eterna. Então, meus irmãos, esperança e fé. Fé que nos ajuda a acreditar que aquilo que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo naquela madrugada de domingo, portanto a ressurreição, também acontecerá conosco. E esperança de que a vida que Ele nos prometeu vai sobreviver inclusive à nossa morte e nos será dada de novo a vida agora de uma forma renovada, cristificada, unida a Cristo. E uma vez unida a Cristo, nunca mais sujeita ao pecado, ao espaço, ao tempo, às enfermidades, às tristezas, às tentações e, sobretudo, à morte. Mas uma vida que se quer vida eterna. E a igreja, desde o início de suas origens, vive desta esperança. A esperança de que a morte não é o fim, mas a vida eterna. E isso nos faz viver com mais responsabilidade essa vida, porque sabemos que ela continua do outro lado e que aquilo que a gente faz aqui tem consequências para esta vida e para a vida do mundo que há de vir. E também não queremos nos envergonhar de estar diante dos nossos amigos e irmãos falecidos e muito menos da comunhão dos santos por causa de nossos erros e pecados. Sigamos confiantes na ressurreição do Senhor. Sigamos confiantes naquelas provas que o Senhor nos dá, sobretudo mediante a fé, de que a vida não termina, mas começa a partir da morte. A nossa vida derradeira, a nossa vida definitiva, aquela que foi pensada por Deus desde o início para cada um de nós. Uma vida de felicidade, de realização e, sobretudo, de plena comunhão com o Senhor nosso Deus. Há na liturgia das horas um antigo testemunho da confiança na vida eterna. Nas catacumbas dos primeiros cristãos foi encontrada uma primeira oração, que a gente chama de primeira oração à Nossa Senhora, na confiança da sua intercessão. E só pedimos intercessão a alguém que nós sabemos que já morreu, se tivermos consciência, de que essa pessoa, embora tenha morrido, continua viva. Gostaria de rezar com vocês esta oração, terminando este nosso momento de gotas de esperança. Esta oração, em geral, é rezada às sextas-feiras, na última oração que os monges, as freiras e também os padres e os diáconos e alguns leigos que seguem a liturgia das horas fazem, sobretudo na sexta-feira, que é o dia penitencial. E esta oração belíssima a Nossa Senhora, eu te convido a rezar comigo neste momento. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Querido irmão, querida irmã, que a intercessão dos santos, sinal de nossa esperança e de nossa confiança na ressurreição, porque aqueles que morreram continuam vivos e nos ajudam, possa nos ajudar a seguir adiante confiantes. E que este momento de esperança e de fé possa ser para você um bálsamo ou pelo menos um alívio diante da sua tristeza, diante do seu momento de luto por causa de um ente querido. Lembremos-nos
não somos chamados a deserdar e desesperar, mas somos chamados à esperança de vida nova em Cristo Jesus, ressurreição e vida. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Vitória, desça sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.